Falando de História. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está Roger de Jesus. Olá a todos. O episódio de hoje deriva de um pedido feito por um ouvinte, Gabriel Gonçalves, a quem agradecemos desde já, claro, e que sugeriu o tema de hoje por e-mail. Embarcamos então para a Ásia e para o Japão para falar das relações estabelecidas entre Portugal e o país do Sol Nascente nos séculos XVI e XVII. Roger, quando e como é que as relações entre Portugal e o Japão começam a certo? As fontes que dispomos apontam para uma primeira viagem feita entre 1541 e 1543, e ainda existe algum debate sobre o ano certo. No entanto, tudo parece apontar para 1543. É uma nau de mercadores portugueses que parte da costa da China e depois de algumas tempestades acaba por chegar finalmente ao arquipélago nipónico e mais precisamente à pequena ilha no sul, à ilha de Tanegashima. Estamos, portanto, na década de 1540, mas a viagem de vasta gama data de 1497, 1499. Porquê é que os portugueses demoraram tanto tempo a chegar ao Japão? Por vários motivos. Primeiro, há uma necessidade de recolher informações sobre o local para compreender propriamente do que se trata. Mas o Japão não era conhecido na Europa? A primeira referência ao Japão, a primeira referência concreta, é do século XIV e data aproximadamente 1328, que é da famosa obra de Marco Polo, onde ele escreve as suas viagens. É aí referido o Cipango, que aliás é uma palavra que vem do chinês, sabemos que Marco Polo esteve na China, que quer dizer precisamente país do sol nascente. Em todo caso, Marco Polo fala do Japão quando narra as campanhas mongóis que tentaram expandir-se para esse arquipélago e aliás que nós até já falámos num destes episódios do nosso podcast. Então, havendo mais ou menos uma ideia genérica, não há um interesse dos portugueses desde o início? Há um interesse relativo. Depois da conquista de Malaca, em 1511, os portugueses vão começar a disseminar-se por todo o Sudeste Asiático, chegando, por exemplo, à China em 1513. Só que aí as coisas não correm tão bem. Chega-se a enviar uma embaixada encabeçada por Tomé Pires, mas é muito mal recebida na China porque há problemas de precedência, enfim, porque o imperador da China é o imperador da China e Portugal era sempre visto, neste caso, como um reino vassalo. Não havia aqui uma relação de poder de igual para igual. E depois disso, em 1521 e 22, há combates navais na costa chinesa entre jungos chineses e os portugueses acabam por ser escorraçados e proibidos de lá andar na região, o que dificulta bastante os negócios. Os negócios da coroa. É mais os negócios dos privados. É preciso entender que depois dos portugueses perceberem os circuitos comerciais asiáticos, o que eles vão fazer é investir em comerciar, em tratar diretamente dentro da Ásia, comprando aqui e revendendo ali, em vez de gerir os negócios da coroa. Este negócio, que é chamado o negócio interportuário ou intraasiático, é porque, enfim, uma coisa é lucrar com o que se manda para o reino, não é? Mandar pimenta, ou canela, o que quer que seja. Outra coisa é ficar lá, na Ásia, e ir a enriquecer com esses negócios para depois trazer um valor muito maior ou até estabelecer-se por lá. E os portugueses regressam muito devagar a esta costa chinesa, pé ante pé e de forma muito devagar, estabelecendo relações com o porto de Lianpo, que é no sul da China, a este de Macau, que viria a ser criado depois. E é daí que vão saltando a costa até que chegam finalmente ao Japão. Note-se também que, neste caso, a primeira descrição do Japão nas fontes portuguesas é na Suma Oriental de Tomé Pires, que está datada mais ou menos por volta de 1515, onde ele precisamente recolhe as informações que ele próprio ouviu entre a Índia e o Sudeste Asiático e menciona aí o Japão. E, portanto, os portugueses chegam primeiro à ilha de Tanegashima, como disseste. Sim, exatamente. Como sabemos, o Japão é um arquipélago. Tanegashima é uma das ilhas mais a sul, depois há as três grandes ilhas logo a norte, que é a ilha de Kyushu, Shinkoku e Honshu. E a ilha de Honshu é, enfim, é a principal, é a maior ilha do Japão, é aquela parte central. E isto, enfim, muito genericamente, porque são as que nos interessam. As relações que se estabelecem é, então, com os mercadores portugueses, que passam a ligar Malaca à China e ao Japão por esta ordem. Eles normalmente partem, portanto, os navios partem da costa indiana, das fortalezas portuguesas, com os tecidos, os ricos tecidos indianos, que trocam no Sudeste Asiático, em Malaca, pela pimenta e por outras especiarias, que levam até à China, e na China trocam por seda e, portanto, levam esta seda ao Japão por troca de prata. E estes são os principais produtos neste esquema. Há outros, claro, como, enfim, o enxofre, o salitre, o mercúrio, as armas de fogo e por aí fora. E é isso até que vai consolidar-se ainda mais a partir de 1557 com a criação de Macau. E com que propósito se funda Macau? Bom, Macau surge como um entreposto temporário cedido pelos mandarins locais. Os portugueses conheciam aquela região e frequentavam aquelas feiras sazonais de Cantão. E o que acontece é que os portugueses acabam por
por obter autorização para se estabelecer ali permanentemente. Mas isto tudo através, portanto, da negociação de mercadores e fidalgos portugueses. Não há intromissão da coroa nisto tudo. E nisto destaca-se, por exemplo, o papel do capitão Leonel de Sousa. A coroa portuguesa acaba por tomar conta posteriormente destas viagens para o Japão e que passa a organizar anualmente uma armada com um capitão nomeado, que é precisamente o capitão da nau do Trato, o capitão da viagem ao Japão. E este navio que parte precisamente para o Japão passa a ser lá conhecido como o Kurofone, que é precisamente o navio negro, assim chamado por causa da cor negra dos cascos dos navios, pintados com breu, por causa da resistência, enfim, da calafetagem e tudo isso que o navio necessitava para resistir à água. E os portugueses, neste primeiro momento, vão ser bem acolhidos no Japão? São bem recebidos e até se vão expandir para as outras ilhas e sendo recebidos pelos daimyos. Os daimyos são os senhores locais, porque o Japão possuía, na sua essência, uma espécie de sistema feudal. É a famosa Era dos Samurai. Sim, bom, nós temos, obviamente, essa imagem icónica na cultura popular. Enfim, o samurai não é mais do que o guerreiro nobre que tem autorização para usar 2 sabres. O Japão tem uma história muito rica no período medieval e que tem pontos de contacto com a Europa. É um momento de fragmentação do poder político, onde os guerreiros vão, obviamente, ter um papel muito importante enquanto elemento desse mesmo poder, de estabilidade. Pelo século XV há uma reestruturação administrativa, com o surgimento de novos daimyos, que são, lá está, estes senhores locais, com forte poder de atuação local e com um papel muito preponderante na comunidade, onde as relações interpessoais do estilo feudal-vassálico, enfim, lá está este tal paralelismo com a Europa medieval que nós conhecemos, existiam. E deixa-me só interromper-te, já agora para dizer que na Netflix neste momento há uma série até bastante interessante chamada Age of Samurai, Battle for Japan, portanto a Era do Samurai, Batalha pelo Japão, que é sobre precisamente este período e sobre a unificação do Japão. Claro. E quando os portugueses, aliás, chegam ao Japão, em 1543, o país estava, enfim, naquilo que pode ser considerado como uma guerra civil, com os daimyos divididos, sem haver um poder central forte que conseguisse unificar. E a chegada destes estrangeiros, destes europeus, destes Nambanjin, como vão ser conhecidos, que quer dizer localmente os bárbaros do sul, vai ser muito importante porque vão introduzir um elemento novo da guerra, que é a espingarda. Mas então os japoneses, nessa altura, ainda não conheciam estas armas de fogo? Tendo em conta a relação secular que existia com a China, sabemos hoje que as espingardas já seriam conhecidas no Japão, mas não teriam tido, obviamente, o sucesso, até porque seria um modelo diferente da espingarda portuguesa. Logo no primeiro contacto, em 1543, na ilha de Tanegashima, os portugueses vão mostrar e vender espingardas, e é este modelo que tem grande sucesso, então, no Japão, onde é reproduzido às centenas e aos milhares. Tanto que é geralmente denominado como Tanegashima, esta mesma espingarda, visto que foi a partir daí que ela irradia para as ilhas a norte. Tenha-se em conta que a pólvora e a artilharia já eram conhecidas na Ásia, mas não da mesma forma que os portugueses as levaram para lá. Mas é realmente esta espingarda, que é na realidade o arcabuz, que ganha grande sucesso. E são estas armas de fogo que vão ser um elemento muito procurado pelos japoneses no comércio que os portugueses passam a estabelecer. E então, como é que esta introdução da espingarda nos campos de batalha japoneses tem um impacto na Guerra Civil? Para isso temos que olhar para um dos grandes daimyos deste período, que é Oda Nobunaga, que era o daimyo de Owari, que herdou o território pela morte do pai em 1551. Ele tem uma política muito ativa de expansão do seu próprio território, percebe a importância da espingarda e é o primeiro a incorporar esta arma de fogo em regimentos de infantaria. Ficou para a história a Batalha de Nagashino, em 1575, onde Nobunaga, enfim, coadjuvado pelos seus capitães, como Tokugawa e Ieyasu, que depois teriam um grande papel, conseguiram derrotar um senhor rival, outro daimyo, Takeda Katsuyori, e os historiadores acabaram por dar grande ênfase a um esquadrão de espingardeiros que foi aí colocado por Nobunaga e que acabou por desfazer a cavalaria inimiga. A questão é que há alguns estudos mais recentes que mostram que, na realidade, também houve um planeamento estratégico muito importante quanto ao próprio local da batalha, portanto que isto tudo deve ser também visto dentro do seu contexto. Mesmo apesar destas ressalvas, o que sabemos é que Oda Nobunaga conseguiu avançar os seus domínios e iniciar efetivamente o processo de centralização do poder no Japão e desta unificação. Ele acabaria, em todo caso, por morrer em 1582, quando foi apanhado num templo pelos seus adversários e, seguindo o Código do Bushido, que é o Código do Guerreiro, cometeu o seppuku, ou seja, o suicídio do guerreiro, em que este corta as suas entranhas com um golpe horizontal na barriga. Suicídio ritual, que de resto é muito conhecido também por causa da cultura popular, por causa dos filmes. Sim, sim. Falaste agora destas questões militares, que são muito importantes,
E acabo por lembrar-me daquela famosa história do samurai negro, aquele escravo que teria vindo com os portugueses e que depois no Japão acabaria por ter alguma fama. É uma história verídica? Em parte, sim. Infelizmente, há relativamente poucas fontes sobre esse caso. Sabemos que terá chegado um negro, um escravo de Moçambique, que se chamaria Yasuke, na companhia de Alessandro Valignano, que é um visitador jesuíta que chega precisamente ao Japão na década de 1570. Há uma carta de Luís Freud, de 1581, que descreve precisamente a surpresa dos japoneses a ver este escravo negro e onde descreve também o espanto de Oda Nobunaga a ver precisamente este corpo negro, tendo em conta que eles nunca tinham visto um negro na vida. O que acontece é que naquele momento a Nobunaga mandou despir da cintura para cima para avaliarem se a cor negra era pintada, se era verdadeira. A partir daí parece que terá ganho realmente alguma fama e depois disso algumas fontes, quer portuguesas, quer também japonesas, indicam que teria entrado ao serviço de Nobunaga, mas as pistas são, infelizmente, muito escassas para se conseguir realmente traçar uma biografia decente do seu percurso. Mas isto volta, lá está, a suscitar-me outra questão. Tendo em conta que este Yasuki era um escravo, quer dizer que estava ao serviço dos jesuítas? É interessante este uso de escravos por uma ordem religiosa. Sim, aliás, há semelhança do que existia noutras partes do Império. A escravatura não é uma realidade unicamente atlântica, como sabemos. Há escravatura e processo de escravização de pessoas na Ásia e no caso do Japão acabamos por encontrar lá escravos negros, como é este o caso, ou ainda escravos chineses, coreanos e até mesmo japoneses que vão sendo integrados naquilo que podemos chamar a estrutura missionária portuguesa, quer aceitos pelos próprios missionários enquanto escravos, mas também combatida numa ambivalência que é muito característica desta época, que se combate, mas na realidade também se tem, e há muitos estudos recentes que se têm debruçado sobre esta questão da escravatura na Ásia pelos portugueses. E os jesuítas que acabam por ter um papel relevante no Japão, não é? Sim. Aliás, os jesuítas deram-se logo conta do potencial da evangelização. Nisso temos que destacar Francisco Xavier, enfim, feito depois São Francisco Xavier, como sabemos, que depois de já uma ação missionária muito profícua no sul da Índia e no sudeste asiático, chega ao Japão em 1549 e apercebeu-se imediatamente do potencial de conversão. E ele até acaba por criar um plano megalómano de conversão, tendo em conta que ele percebe que o grande impacto cultural no Japão vem a partir da China e, portanto, que seria necessário para converter o Japão, seria necessário converter a China. E, portanto, ele quando morre, na realidade, o grande plano dele era precisamente ir para a China para iniciar essa conversão, para depois permitir então essa conversão em massa do Japão, o que obviamente sabemos que não chegou a acontecer. Tarefa complicada. Exatamente. Em todo caso, ele consegue estabelecer bons contactos, ele e os seus irmãos missionários, o que leva até à conversão de alguns daimyos, nomeadamente à primeira conversão, em 1563, do daimyo Omura Sumitada, e que, aliás, acaba por conceder precisamente aos jesuítas o porto de Nagasaki, que passa a ser, a partir de 1570, o grande entreposto português no Japão, na ilha de Kyushu. E isto dentro de uma lógica de conversão dos jesuítas que é de converter de cima para baixo, ou seja, converter a nobreza, que depois vai ter um impacto cultural e que vai levar à conversão dos estratos mais baixos. Portanto, com tudo isto, pode dizer-se que a missão dos jesuítas no Japão até certo ponto teve sucesso. Sim, claro. Sucesso do ponto de vista da conversão. Note-se que por volta de 1570 haveria cerca de 30 mil batizados no Japão e muitos japoneses entravam na própria companhia, aliás, e vieram até a constituir cerca de metade dos jesuítas no próprio país, o que é único à época, este clero local, nativo, com esta dimensão. E os jesuítas vão espalhar-se por todo o Japão, instalando-se até em Miyako, que à época é a capital, que hoje conhecemos por Kyoto. A estimativa para o final do século XVI é até de cerca de 300 mil cristãos, o que é um número muito impressionante. E isso teve tanto impacto que em 1588 acabou por ser erguida a primeira diocese no Japão, neste caso no Funai. E é preciso também entender que quando os portugueses chegam ao Japão, são vistos inicialmente como mais uma seita budista e que chegam até a adoptar alguns elementos do budismo para conseguir traduzir algumas realidades religiosas que eram, enfim, dificilmente explicáveis para estes povos. O que este momento de abertura contrasta claramente com o que aconteceu depois, já no final desse mesmo século XVI. A altura em que os cristãos começaram a ser perseguidos. Sim, e isso está tudo ligado com a própria política japonesa.
Como vimos, os portugueses contribuíram para o processo de unificação com o surgimento do modelo da espingarda portuguesa. Oda Nobunaga acolheu bem os religiosos jesuítas e os portugueses por causa disso e pelo interesse comercial da nau do trato, mas depois da sua morte, em 1582, o seu sucessor, Toyotomi Hideyoshi, começou a ver com outros olhos a questão do cristianismo e percebeu que esta solidariedade cristã entre os convertidos e, sobretudo, ao nível dos daimyos convertidos, destes samurais cristãos, punha em causa o Bushido, que é precisamente o código guerreiro, porque esta união religiosa acaba por se sobrepor ao antigo ideal da hierarquia militar, onde continuava a existir a ideia da lealdade e da fidelidade ao Senhor. E isso tudo porque o próprio Hideyoshi tinha sido testemunha disso ter acontecido. Em 1578, Takayama Ukon, que é, lá está, um capitão local convertido com o nome de Dom Justo, era um capitão da fortaleza de Takatsuki, que tinha uma posição estratégica na ilha central de Honshu e estava subordinado ao daimyo de Setsu, Araki Murashige, que estava em revolta contra precisamente Nobunaga. E os jesuítas, neste caso, vão intervir diretamente e vão convencer o Ukon a mudar de lado, apoiando Nobunaga e assim renegando o seu próprio daimyo. E isto põe em causa completamente o código do Bushido e vai contra tudo aquilo que fazia parte desse ideal do guerreiro. É isto que vai despoltar o Édito de 1587, em que Hideyoshi expulsa todos os missionários cristãos do Japão. O Édito não vai ser, na realidade, aplicado na totalidade, porque ainda há um grande interesse pelo trato português, pelo comércio dos portugueses através do Kurofone. E até porque depois do Édito acabam por chegar também outras ordens religiosas, como os dominicanos, os franciscanos e os agostinos, e que na realidade não se vão adaptar tão bem quanto os jesuítas, isto é, aceitando os costumes e as práticas locais. Vão ser um pouco mais conservadores nisso e até criticar bastante os jesuítas por se terem adaptado tanto. E a chegada nesta altura de outros europeus ao Japão, como os ingleses e os holandeses, vai acabar por alterar as relações entre os japoneses e portugueses, não? Sim, exatamente. A grande vantagem destes, de ingleses e japoneses, é que estes eram simplesmente mercadores que podiam abastecer das mesmas mercadorias e não traziam qualquer vertente religiosa, e muito menos missionária. Os holandeses abriram uma feitoria em Hirado em 1609 e os ingleses em 1613, e entretanto o processo de consolidação política do Japão estava ainda mais avançado. Hideyoshi morrera em 1598 e acabou por suceder, no meio disto tudo, Tokugawa Ieyasu, que consegue impor-se na Batalha de Sekigahara em 1600 e criar uma nova dinastia shogunal em 1603, onde o shogun, enfim, é o general, é o título supremo, logo abaixo do imperador, cuja figura já existe, mas que não tem qualquer poder a não ser simbólico. E, portanto, é este shogunato, desta dinastia de Tokugawa, que vai prevalecer até ao século XIX. Mas, neste caso, e para regressar, é então Ieyasu que vai decretar em 1614 a expulsão da Igreja Católica e a própria proibição do seu culto. É quando começa uma perseguição fortíssima aos cristãos e, paralelamente, uma missionação e um culto clandestino. Isto tudo levaria, em 1639, à expulsão de todos os portugueses e da proibição do seu trato no Japão, ficando então apenas os holandeses como os parceiros privilegiados. E esta situação de perseguição aos jesuítas e ao culto cristão que acabamos por ver naquele filme de Martin Scorsese, O Silêncio. Sim, exatamente. Aliás, o filme é baseado numa obra de 1966 do escritor japonês Shusako Endo, que tem este pano de fundo histórico e que mostra precisamente este criptocristianismo que acaba por ficar presente no Japão. E isto é muito curioso porque é um processo semelhante ao do judaísmo em Portugal, com o advento da Inquisição no século XVI, e que também passa a existir de modo clandestino, enfim, mais na zona interior do país. São duas realidades diferentes, obviamente, no período moderno, mas com este ponto de contacto. Ou seja, uma intransigência para com a religião cristã, no caso do Japão, quando, ao mesmo tempo, existe essa mesma intransigência em Portugal, a partir das instâncias como, por exemplo, a Inquisição. E falando aqui um pouco sobre a questão cultural, o Japão era realmente desconhecido da Europa, quer dizer, qual é exatamente a informação que passa desde o Pacífico até à velha Europa? O Japão era tão desconhecido que, como já falámos, os portugueses só lá chegam em 1543, ou seja, não é obviamente uma prioridade quando eles chegam à Ásia. Pouco depois começam a ser produzidos textos descritivos que, de uma forma ou de outra, acabam por chegar à Europa. Em 1551 é publicada a primeira obra que fala do Japão, é publicada em Coimbra, que é basicamente uma coletânea de cartas de jesuítas e que vai ser, enfim, muito comum nesse século, a publicação destas cartas jesuítas juntamente com descrições gerais do país, por exemplo. Aliás, contam-se até ao final do século XVI cerca de 570 textos,
impressos na Europa sobre o Japão. E estamos a falar de obras em português, em italiano, castelhano, em polaco, checo, em latim, inglês, alemão, francês e até em holandês. Portanto, 500 obras em 50 anos realmente obra. E numa panóplia de línguas. Exatamente. Um dos textos mais famosos data de 1585, do jesuíta Luís Frois, que escreveu um pequeno texto chamado Tratado em que se contém muito sucinta e abreviadamente algumas contradições e diferenças de costumes entre a gente de Europa e esta província do Japão. Enfim, é um texto que ficou manuscrito e que só foi descoberto em 1949, em Madrid, e é um texto muito interessante porque, como diz o título, compara os costumes do Japão com os da Europa. E por isso, aliás, até vou ler aqui alguns excertos para vermos o que era esta curiosidade por parte de um missionário jesuíta. Portanto, lendo então diretamente aqui desta fonte, pela maior parte os homens da Europa são altos de corpo e de boa estatura. Os japões são, pela maior parte, mais baixos de corpo e estatura que nós. A honra e primor que a gente da Europa tem posta na barba, os japões a põem no cabelinho que trazem atado detrás do totiço. As mulheres de Europa furam as orelhas e enchem-nas de arrecadas. As japoas nem furam orelhas, nem trazem arrecadas. Entre nós, andar uma mulher descalça ter-se-ia por doida ou desavergonhada. As japoas, altas e baixas, a maior parte do ano andam sempre descalças. As mulheres em Europa se assentam em estratos, cadeiras ou tenhos. As japoas sentam-se sempre em baixo, com os pés juntos, virados para trás, estribando com uma mão sobre o tatami. Nós, europeus, comemos todas as coisas com a mão. Os japões, homens e mulheres, desde crianças, comem com 2 paus. O nosso comer ordinário é pão de trigo, o dos japões é arroz cozido sem sal. Nós assentamos-nos em cadeiras para comer, com as pernas estendidas. Eles, sobre os tatamis ou no chão, com as pernas encruzadas. A gente da Europa se deleita com peixe assado e cozido. Os japões folgam muito mais de o comer cru. E bom, estes foram apenas alguns exemplos, mas note-se que Luís Frois acaba também por mostrar alguns dos estereótipos que, depois disto, ao longo dos séculos, vão se firmar daquilo que sabemos sobre os japoneses. Sim, realmente nota-se que é uma obra de vulto de Luís Frois. Refere tudo, não é? Desde o sushi aos pauzinhos. Sim, exatamente. Mas note-se, aliás, que o próprio Luís Frois escreveu também uma importante história do Japão, em 5 volumes, que basicamente narra a missão jesuíta na segunda metade do século XVI, mas que dá também uma enorme quantidade de informações quanto à vida política japonesa e que é também muito utilizado para se conseguir melhor entender o que é esta unificação japonesa neste período. Em todo caso, não é apenas este texto impresso, mas também um conjunto alargado de objetos que chega também do Japão e que passa a fazer parte do imaginário cultural asiático da época. Veja-se que até chegou a ser enviada uma embaixada a Roma, ao Papa, em 1582, composta por representantes dos daimyos de Bungo, Omura e Arima, e que só regressa, aliás, em 1590, depois de um forte impacto na Europa. Mas é também o contrário, isto é, a divulgação no Japão de elementos da própria cultura europeia. Por exemplo, a introdução da imprensa de caracteres móveis, imprimindo-se textos em japonês pela primeira vez, mas também em português no Japão, como as obras de 1603, o vocabulário da língua do Japão, e de 1604, a arte da língua do Japão, ambas atribuídas ao famoso jesuíta João Rodrigues, que tinha, aliás, a alcunha de o intérprete, precisamente pela sua proeficiência na língua. E além disso temos também a divulgação do latim, da música sacra e da pintura, e do outro lado temos os famosos biomes Nanban, isto é, aqueles biomes que conhecemos dos finais do século XVI, inícios do XVII, onde são retratados os portugueses, e encontramos, por exemplo, em Portugal, no Museu Nacional de Arte Antiga, no Museu do Oriente ou no Soares dos Reis, no Porto. Para terminar, que balanço podemos fazer deste século de presença portuguesa no Japão? Bom, estes cerca de 100 anos que medeiam entre a chegada dos portugueses em 1543 e a sua expulsão em 1639, já foi apelidado do século cristão, pela relevância do cristianismo no país do sol nascente, e que acabou por continuar a existir de uma forma clandestina, sendo paulatinamente adaptado e também deturpado pelas comunidades que mantiveram a sua fé em segredo. Mas há outros elementos que perduraram, por exemplo, nas palavras que ficaram no Japão e que têm uma clara raiz portuguesa. É o exemplo das palavras, por exemplo, em japonês baranda, que quer dizer varanda, ou da palavra botan, que quer dizer precisamente botão, ou então capa, ou ainda de tabaco. Claro, e o contrário também existe, não? Palavras que passaram do japonês para o português. Sim, palavras, enfim, mais simples, como por exemplo a palavra katana, que nós utilizamos para designar um sabre, que vem precisamente da palavra japonesa, ou então a própria palavra biombo, que vem também do japonês
para designar, enfim, um biombo. O que é também importante destacar é o caráter quase único desta presença portuguesa no Japão. Ao contrário do que aconteceu no resto da Ásia, com exceção talvez com a China, que tem uma dinâmica similar, os portugueses não se impuseram pela força das armas, com o acostumado uso da violência. Na realidade, houve a necessidade de negociar e de ser aceito junto das autoridades locais e nunca existiu um destacamento militar nos mesmos moldes que houve nas restantes fortalezas, como Goa, Hormuz, Diu, Malaca, enfim, ou até mesmo no Brasil. Ou seja, é mesmo uma presença que só lá está porque as próprias autoridades consentem. Para quem quiser saber mais sobre estes assuntos, sugestões. A primeira sugestão é precisamente o pequeno tratado de Luís Frois, o Tratado das Contradições e Diferenças de Costumes entre a Europa e o Japão, que foi recentemente editada por Rui Loureiro na editora Livros de Bordo, em 2019, portanto é um pequeno livro e que se lê muito bem. O segundo é um livro de Tiago Salgueiro, Do Japão para o Alentejo, que é precisamente publicado pela Chiado Editora em 2012, que é um pequeno estudo sobre a passagem da tal embaixada japonesa em 1582 ao Papa, que passou por Vila Viçosa, onde foi recebida pelo Duque de Bragança. É um estudo dessa passagem desses japoneses por Vila Viçosa, no Alentejo. E o terceiro, neste caso, será um link que disponibilizaremos, que é uma visita virtual sobre estes biomas Namban do Museu Nacional de Arte Antiga. Como de costume, não se esqueça de nos seguir no Twitter, no Facebook. Estamos disponíveis também nas plataformas do costume, como Spotify, Apple e Google Podcast, YouTube e, claro, muitas outras. Cliquem em gosto, partilhem para ajudar o podcast a crescer. O e-mail onde nos podem contactar é falandodehistoriapodcast@gmail.com e, por nós é tudo. Até à próxima. Até à próxima.